Aleluia. Boa noite. Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Continue em pé. Louvor, muito obrigado. Amém. Vocês são um sucesso. Vocês fizeram um bom serviço essa noite. Amém. Graças a Deus pelo serviço de vocês. Você é grato para a equipe de louvor dessa igreja? Aqui na frente eu percebi que é grato. Você aí atrás é grato para essa equipe de louvor? Eles são fervorosos de espírito, eles são uma bênção, né? A minha vida já foi muito abençoada. Eu poderia ir para casa agora. Já estava, rapaz, Deus falou muito através dos cânticos. Amém? Honre eles, considere eles são uma bênção. Aleluia. Rapaz, que nunca falte água na sua vida. Amém, glória a Deus. Pessoal de umas é chique, né? Ó, microfone aqui, o negócio é style, né? Rapaz, tô me sentindo um pastor, irmão. Que é isso, hein? Rapaz, glória a Deus. Obrigado, pastor Flaviano, pelo convite. Como eu te falei, eu fico sempre à vontade aqui na sua igreja. E é uma bênção estar aqui. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, amém? Você está com a sua Bíblia aí? Você gosta da sua Bíblia? Onde é que você gosta dela? Lendo ou na estante? Amém? Então levante a sua Bíblia. Eu quero te falar uma coisa, isso daqui não faz medo no diabo, tá bom? Isso daqui não faz medo no diabo, levantar a palavra, isso não faz medo no diabo. O que faz medo no diabo é você fazer o que está escrito aqui. Amém? Conhecer isso daqui, aí o diabo fica com medo de você. Amém? Eu quero que você repita após mim. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado a palavra de Deus. Confesso com ousadia. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Hoje serei transformado. Hoje serei transformado. Pois vou receber agora a incorruptível, a indestrutível, a poderosa, a maravilhosa, a inigualável, eterna palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Vira para o seu irmão e fala para ele: eu nunca mais serei o mesmo. Vira para outro irmão e fala assim: nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Uhul! Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Você sabe o que é a declaração de amor? Declaração de amor, já viu os casais, né? Faz uma declaração de amor para mim, diz que me ama. E geralmente não é o ouvir eu te amo, né? Mas é uma atitude correspondente à altura e o nível de sentimento, né, que você tem por aquela pessoa. Mas quando você descobre que amor não é um sentimento, mas que você expressa através do sentimento, né? Você começa a ter uma atitude independente da atitude da outra pessoa para com você. Porque você não é responsável pela atitude do outro, mas sim pela sua atitude. E a sua salvação, ela é individual, não é verdade? E para com Deus, é a mesma coisa. Como eu demonstro, qual é a demonstração de amor para Deus? Lá no Evangelho de João fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que se identifica nisso aí? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que legal, né? E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por que às vezes Deus não está se manifestando com poder e glória e manifestando de acordo com as nossas declarações na nossa vida? Será que eu estou correspondendo àquilo que eu já declarei que eu tenho por ele? O que eu disse? O que eu declarei que eu tenho por ele? Eu tenho amor por ele, eu amo ele. Mas só que aquele que me ama, ele é identificado quando ele pega os mandamentos e os guarda.
E quando eu guardo os mandamentos do Senhor, que é a palavra de Deus, o que o salmista Davi fala? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu não tenho mais medo de me relacionar com o Pai. Por que eu não tenho mais medo de me relacionar com o Pai? Porque eu tenho os mandamentos dele dentro de mim. Então as minhas atitudes, elas vão ser correspondentes àquilo que está dentro de mim. E Jesus, ele é a palavra, e a palavra é Jesus. Então eu tenho Jesus dentro do meu coração, então eu tenho a palavra no meu coração. Mas e na minha mente? Como ela pode ser transformada? Pela palavra de Deus. Agora, até onde eu estou deixando essa palavra transformar a minha vida? Pastor, eu estou deixando tudo. Mas isso aqui não é só deixar tudo, eu tenho que ter a atitude de pegar e ler. Eu estou em umas, aqui tem pessoas que gostam de ler. Amém? Então, eu estou no Verbo da Vida, é uma igreja que ela traz uma influência sobre a vida das pessoas de leitura. Então, quando eu leio a palavra de Deus, a minha mente vai mudando. Eu começo a enxergar as coisas à minha volta de uma maneira diferente. Ou melhor, não de uma maneira diferente, mas de uma maneira correta. Porque a palavra de Deus, ela vem antes. Então, quando eu pego a palavra de Deus e trago para a minha vida, para o meu intelecto, para a minha mente, eu começo a entender, eu começo a compreender. O que Paulo fala para a igreja em Efésios? Peço a ti, ó Deus, do meu Senhor Jesus Cristo, lá em Efésios 1:16 em diante, ele faz uma oração, ele fala assim: peço a ti, ó Deus, do meu Senhor Jesus Cristo, que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Em outras versões, sabe o que Paulo está falando? Eu quero que não somente vocês entendam a palavra de Deus, compreendam a palavra de Deus, que vocês tenham conhecimento a respeito da palavra de Deus, o que Jesus fez. Além disso, eu quero que vocês tenham experiência. E detalhe, só dá para ter experiência com aquilo que é vivo. E a palavra, ela é viva e eficaz, lá em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva. Então, quando eu tenho uma atitude viva, eu estou correspondendo com o que está na palavra de Deus. Então, qual é a atitude viva diante das circunstâncias? Ha, ha, ha! É uma atitude viva. Agora, quando eu estou diante de uma circunstância e tenho uma atitude morta, eu não estou correspondendo com aquilo que é a palavra de Deus, que é Jesus que está dentro de mim. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo, então eu vou ficar com bom ânimo. Jesus falou, tem de bom ânimo, então ele já me garantiu que eu possa ter bom ânimo diante das circunstâncias. Mas agora, trazendo para a família. Tudo isso, irmãos, faz parte da família. Desafios dentro de casa é das 0 horas até as 0 horas do outro dia. Não é verdade? Quem te conhece muito bem é aquela pessoa que está contigo todo dia. Não é verdade? Aleluia. Marcos capítulo 11, abra comigo por favor. Se quiser colocar aí, pode pôr, vai ser bênção demais. Vai acrescentar. Glória a Deus. Como eu olhei a hora agora, então vou passar a contar de agora, né? Estou brincando. Marcos capítulo 11, versículo 22. Quem achou, diga comigo, contas pagas e dinheiro sobrando. Tem gente que pega no vácuo, né? Amém, amém, amém. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Opa, volta, aqui, contas pagas e dinheiro sobrando. Mas não deixa passar não, pega. Irmãos, dentro do Verbo da Vida nós temos muito disso. Que disso é isso? É a palavra de Deus. Que disso é esse, pastor? É a questão da declaração, né? Tem pessoas que não entendem, para que ficar falando? Tudo bem, irmão, fica do jeito que você quiser, mas eu vou continuar falando. Não deixe essas pessoas que não declaram atrapalhar você. A palavra de Deus fala que Abraão estava plenamente convicto. Então esteja plenamente convicto. Antes de eu ler aqui, você sabe o que é confiança? Eu vejo uma dificuldade de algumas pessoas de confiar em Deus. Você sabe o que é confiar em Deus? Eu vou dizer para você o que é confiar em Deus. É não confiar no dinheiro.
Confiar em Deus é não confiar nos seus empregados. Você me entende? É não confiar no seu patrão. Então não vou confiar nele. Não, eu estou dizendo no âmbito do seguinte: todo mês o seu salário está lá, mas eu confio em Deus, que vai transformar e mudar a minha empresa e que vai ajudar a minha empresa a não deixar faltar nada para mim. É isso que eu estou falando. Amém? E vou contar uma história para vocês que eu aprendi com a Marta Crisóstomo. Para variar, né, ela lá do Rio de Janeiro. Ela não é comedora de cuscuz, pastor, mas eu gosto de cuscuz, tá bom? É uma bênção. Irmãos, hoje eu comi uma galinha caipira com pequi. Que delícia. Eu virei goiano, irmão. Só ainda não como pequi e nem aquele negócio que tem um gosto diferente, assim, de amargo. Eroba aí, esse guariroba, esse negócio aí que é uma bênção para quem gosta, continue comendo, faz bem para a sua saúde. Mas eu ainda não consegui comer, mas eu vou chegar lá, amém? Mas o caldinho de pequi, aquele frango, meu Deus. Ô irmã, você está grávida, né? Desculpa. Não pode falar essas coisas para grávida, minha esposa também está grávida. Então vamos lá, o que eu aprendi com a Marta Crisóstomo? Ela é professora do Rema, lá do Rio de Janeiro. Ela explicou o que é confiança. Ela contou a seguinte história. Certa vez um homem que andava de moto, ele andava num cabo de aço ou sobre uma corda de um prédio para o outro prédio. E com isso, estava junto dele um homem, vou chamar ele de cinegrafista. E ele ficava filmando essas aventuras desse motoqueiro. E ele ficava, rapaz, você é fera. Eu já vi várias vezes você fazendo isso e você nunca caiu. Rapaz, eu acredito em você, eu tenho fé em você. Você é o cara. Mas um belo dia esse motoqueiro chegou para o cinegrafista e falou assim: monta aí na garupa e vamos atravessar para o outro lado. Aí o cinegrafista: eu acredito em você, mas eu não confio. E quantos de nós acreditamos em Deus, dizemos até que confiamos nele, e ele fala: monta na garupa, ou vamos andar sobre as águas? Deus, eu confio, eu acredito no Senhor, mas... Filho, dá tudo que você tem. Dá seu carro, sua casa, seu dinheiro. Eu não estou pedindo nada disso, eu estou falando se Deus falar com você. Não, Deus, eu não sei se o Senhor vai garantir para mim. Filho, muda de emprego. Filho, larga esse emprego. Espera aí, Deus. Eu acredito no Senhor, mas eu não confio. Aleluia. Você pegou aí o que é confiar em Deus? Eu confio em Deus. Irmãos, Deus escolheu hoje um lugar para ser a fonte da minha renda, para eu receber o meu pagamento. Mas se amanhã Deus falar para mudar, eu vou mudar, porque vem dele. Ele é o patrão do meu patrão. Para que se colocar menor, né? Ser empregado do seu patrão aqui. Peraí, eu sou empregado dele. E ele manda eu tratar esse patrão como eu trato ele. Num outro dia, a gente vai falar sobre isso, talvez. Em Marcos 11, versículo 22, diz assim, vamos lá. Ao que Jesus lhe disse: tende fé nas coisas desse mundo. Tende fé na família. Tende fé em quem? A fé que você tem que ter em quem? Em Deus. Adiante. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, se alguém quer, igreja? Não está escrito se alguém trabalhar? Está escrito se alguém se meter na vida do outro? Se alguém matar alguém? Está escrito o quê? Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Espera aí. Ergue-te, lança-te no mar. E eu não estou duvidando em meu coração, mas eu estou crendo que vai acontecer o que eu estou falando. Assim será, ponto. Tem alguma interrogação ali? Vai acontecer. Se eu disser, vai acontecer.
Agora, palavras são sementes. Eu aprendi a plantar limão, peguei uma semente de limão lá em casa, entrei no YouTube, e o YouTube me ensinou como plantar semente. Sabendo, porém, que o YouTube é mais novo que eu e já sabe como é que se planta uma semente. É cabuloso o negócio, né? Impressionante. Aí eu peguei, tirei aquela casca da semente, deixa ficou lisinha, né? E coloquei numa boa terra, lá em casa. Um vasinho assim, retangular, uma boa terra, aquela terra boa, né? Coloquei. E o YouTube falou que em uma semana ia começar a apontar e todo dia eu estava colocando água, ou regando. Pode deixar, por favor. Eu estava regando. Irmãos, não é que negócio aconteceu? Em uma semana, um verdinho começou a brotar. Eu fiquei feliz. Eu já estou me vendo de manhã, pegando um copo, colocando um limãozinho naquela água sem açúcar e tomando. Não sei se você faz isso. Amém, amém. Ó, a irmã, ela tá ligada. Aquele tempero... Ô, irmã, você está grávida. Pode tampar os ouvidos, irmão, não posso deixar de falar. Mas naquela carninha de porco... Nossa, me deu água na boca. Só ouro, né, irmão? Aí tu põe aquele limão. Onde tudo começou? Peguei aquela semente. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem semente que você lança, palavras que você lança, que às vezes vai ser semente como limão. Em uma semana já vai brotar e você já, rapaz, vou fazer uma limonada, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas tem sementes que você joga na terra, irmão, que você passa uma semana, passa duas, passa três, passa quatro, e vai passando. E não para de passar, e tu não vê nada. Aí você desiste. Ah, vou regar esse negócio não. Irmãos, olha só que legal, o meu pezinho de limão. Nesse tempo de calor, de 40 graus, né? Não é nem Rio de Janeiro, né? Rio 40 graus, é Goiás 40 graus agora. 40 graus, e eu lá todo dia regando. E detalhe, eu não estava regando com água, aquela água da torneira não, era aquela água que saía da máquina de lavar. Irmão, o negócio brotou. Limão já vai vir limpinho, né? Tem né? Detergente, né? Aquele limão é para limpar tudo, né? Irmãos, tem palavras que você lança que pode ser que demore anos. Mas tem palavras que você lança que pode ser que aconteça amanhã. Eu não tenho que ficar ligado quanto tempo vai demorar ou deixar de demorar. Eu tenho que estar ligado como eu vou reagir no que eu vou regar aquela planta, no meu compromisso de regar aquela semente. Então eu vou regando. Haja luz, vai acontecer. Contas pagas e dinheiro sobrando. Se já está sobrando dinheiro, vai sobrar mais dinheiro para ajudar mais pessoas. Carro novo na garagem, apartamento chegando, Caixa Econômica liberando o dinheiro do financiamento da casa. Para aqueles que têm pouca fé, para aqueles que têm muita fé, vou pagar essa casa à vista em nome de Jesus. Amém? Vai para o nível de fé de cada um, Deus vai tendo misericórdia, mas você vai crescendo em fé. E você vai regando essa semente, você vai declarando, sem duvidar. Porque assim vai ser com você. Versículo seguinte. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeu, ou recebeste, e será assim convosco. O que eu tenho que fazer? Confiar. Irmãos, glória a Deus pela vida do pastor Flaviano e de Ana aqui. Já são 8 anos. 8 anos aqui em Umas, declarando a palavra. E tudo que ele declarou ainda não aconteceu tudo. Está começando a brotar. Mas só que eles já estão vendo o que vai acontecer lá na frente. Aqueles que começaram junto com ele, aqueles que preferiram estar com outras pessoas, mas aqueles que pegaram a visão, vou ficar junto aqui, vai acontecer. Pastor, e a família? Está
tudo bem, irmão. Fique em paz. Fica tranquilo. Tá bom? Tá todo mundo bem? Então você já sabe, eu estou só repetindo o que você já sabe, que você tem que declarar a palavra de Deus, independente da circunstância. Creio e vou falar. Criei, por isso falei. Nós cremos e por isso também falamos. Agora vamos lá para Gênesis, capítulo 1, por favor. Deixa aberto aí, por favor. Pode tirar. Obrigado. Lá em Efésios fala do dia mal. Não sei se você já leu em Efésios capítulo 6, mas fala no dia mal, do dia mal. E parece que todo dia é dia mal para nossa família, não é verdade? Rapaz, mas esse menino que não ouve, essa minha mãe que não para me ouvir, já reparou? É o filho e os pais e os filhos. É o avô, é a avó, eles não entendem. E você começa a ver uma situação de todo mundo quer ter razão, e todo mundo está na razão, mas ninguém quer dar abertura para ouvir a razão do outro. É só na minha família que acontece isso? Não, glória a Deus, foi libertador para mim agora, porque eu pensei que era só na minha família. Na minha família que eu falo, os meus irmãos, eu tenho 3 irmãos. E eu percebi isso dentro da casa do meu pai, que todos nós, inclusive meu pai, claro, todo mundo quer estar na razão, e ninguém se inclinava para a razão do outro. Com isso, dentro de casa não havia harmonia e não havia concordância. Então, já que não havia harmonia ou não havia concordância, como é que alguma coisa poderia acontecer? Aí fui crescendo nesse histórico familiar, e agora, depois de 8 anos de casado, que eu fui saber, que a luz veio, ou melhor, que eu deixei a luz entrar. E pensei, rapaz, eu e os meus irmãos, todo mundo está querendo estar na razão, por isso que há discordância, há briga. E eu percebendo isso, eu conversei com eles. O que eu comecei a fazer? Começou ao Jairo mudar. Porque nada à minha volta muda se eu não mudar. Comecei eu ao caminho de sofrimento. Porque eu tenho razão. E quando meu irmão falava, eu dizia assim, rapaz, não é que você está certo? E ele estava certo mesmo. Rapaz, você está certo. E eles começaram assim, ué, estou certo. Aí eu comecei a perceber uma abertura, porque a palavra branda desvia o furor. E diante disso eu comecei a ter um diálogo melhor com os meus irmãos. Eu sempre tive um diálogo bom, mas quando se tratava de um determinado assunto de família, o diálogo não era tão bom, porque todo mundo estava na sua razão. Então eu comecei a conversar e trouxe a luz para os meus irmãos. Sabe qual é o nosso problema? E eles disseram assim, qual? Todos nós temos razão. E ninguém abre mão da sua razão. Irmãos, isso também teve oração antes disso, tá bom? E declarando a palavra que nós vamos fazer aqui nessa noite. E declarando a palavra sobre essa reunião e tal. Irmãos, as coisas começaram assim a se entrelaçar, sem precisar fazer força. Sem precisar fazer força. Apenas crendo com o coração e declarando. Haja luz sobre essa situação com os meus irmãos, com o meu pai. Haja mudança nessa situação. Mas também uma atitude minha. De quê? Aquele de dura serviço, comecei a me inclinar. Não, sim, é isso mesmo. Não, você está certo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos lá no meu terreno para você me ajudar lá. Vamos, Senhor. E ainda diz para você precisa muito ir lá me ajudar, pegar na enxada. Vamos, né?
E tem as piadas dentro de casa. É só na minha casa que tem as piadas dos irmãos? Eu não vou contar a minha porque é a mesma da sua. Gente, família, eu sei que você já sabe, mas só para te lembrar, só muda de endereço. E detalhe, Rio de Janeiro, Goiás, mesma coisa. Eu, como pastor, escuto situações, né, que acontecem no meio familiar. O pastor tá muito ligado a isso, né? As pessoas vêm conversar com ele para falar, pastor, passando pela situação. E essa é a nossa função como pastor. E eu começo a ouvir o problema, rapaz, eu lá do Rio de Janeiro já passei por isso que ele está passando aqui. É a mesma coisa. E detalhe, irmãos, as dificuldades que passamos, só abrir um parênteses aqui, crente não passa por problema, tá? Crente passa por desafios. Por quê, pastor? Pensa comigo, se eu sou mais que vencedor, existe problema para mim? Existem desafios para eu poder mostrar para ele que eu sou mais que vencedor. Entende? E diante de desafios, nós podemos colocar os nossos desafios em degraus, né? E às vezes nós queremos vencer o desafio do 8º degrau e esquecemos o desafio do 1º degrau. Olhamos para ele e pensamos assim, eu preciso resolver isso aqui, eu preciso resolver isso aqui, eu estou focado porque o pastor pregou que tem que estar focado, eu estou focado. Não, irmãos. Às vezes você resolvendo um desafio do 1º degrau, todos os outros serão resolvidos até por outras pessoas. Ou naturalmente. Deus não te chamou para você ficar preocupado, Deus te chamou para você olhar o passarinho. O meu supervisor é o mesmo do dele, irmão, então talvez eu vou pregar a mesma coisa que o meu supervisor prega, pastor Joselito. E no final aqui vai ser a mesma coisa, porque eu tenho algo aqui para falar que ele ministrou lá na igreja, está no meu coração, está inspirando o meu coração. Deus te chamou para dar soluções, não para trazer mais problemas ou confusão. Segura a onda, irmão. Você está no mesmo barco que a sua família, para que prejudicar o outro? Você confia em Deus? Então qual o problema de você ceder para o outro? Não é verdade? Eu confio que Deus vai fazer, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ah, mas não aconteceu isso comigo. Ah, mas o outro quer ganhar mais dinheiro que eu, quer fazer isso. Ele é meu pastor. Se o meu irmão não abrir o coração para que Deus está falando com ele, alguma coisa de ruim vai acontecer. Não porque Deus vai trazer algo mal, mas porque ele saiu debaixo das mãos de Deus, da proteção de Deus. Não é que Deus colocou uma coisa ruim, Deus não é mal, Deus não é ruim. Pastor, parece vingança. Não, não é vingança, irmãos. É você estar no lugar certo. Eu estou aqui, ó. Eu não vou sair daqui. E as circunstâncias à minha volta, elas querem me tirar daquela posição que Deus me colocou. Daquela posição que Deus me colocou. Aí começa a mexer com a minha alma, com os meus sentimentos, começa a mexer com o meu orgulho. Irmão, orgulho é da carne, não é seu. Orgulho não se expulsa, não é demônio? É sentimento. Sai orgulho, sai agora, vai saindo. Orgulho, sai. Não. É sentimento. Você tem que mudar a sua mente através da palavra de Deus. Sai orgulho e coisas semelhantes a estas. Não. Você tem que enxergar esse tipo de sentimentos como um vencedor. Eu já venci isso. Eu sou o que eu sou no espírito. Pastor, mas é tão difícil. Irmão, sabe por que às vezes é difícil? Porque você pensa que está na cruz quando você está no trono. A cruz é o lugar de passagem, não é o fim. Foi fim para outra coisa, mas foi o começo para algo glorioso. Eu estou assentado em Cristo. Então eu estou numa posição. Pastor Fábio,
não esse, mas pastor Fábio Rodrigues, que está lá em Taguatinga, tem uma canção dele que eu gosto muito. Ele diz assim: nada vai tirar a minha paz, pois eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E a minha família, ela é uma bênção. Pastor, porque o senhor não conhece a minha. Você não conhece a minha? Irmãos, lá em casa são 3 meninas. As mulheres são uma bênção, mas precisa de uma maestria para reger essa galera. Você sabe disso. Principalmente as mulheres. O pastor só está falando mal das mulheres. Não, você sabe quem você é, não precisa falar. Você sabe que mulher tem uma dificuldade assim, em algumas coisas. Não é que você tem uma dificuldade, que você às vezes é difícil para algumas coisas. Mas os homens também não são diferentes, porque da mesma forma que eu tenho que reger 3 mulheres, é mais difícil reger a mim mesmo do que reger as 3. Porque eu sou homem, falei, está falado. Elas tiveram, a minha esposa teve um bom pai para ensinar submissão, autoridade, né? Graças a Deus. Então eu começo a ter que reger a mim primeiro para depois reger a minha família. A ensinar dentro da minha casa. Graças a Deus, eu e minha esposa fizemos o rema juntos. E fizemos o carisma também, mas fizemos o rema junto. Como foi bom para o nosso casamento. Falando as mesmas coisas. Falando as mesmas coisas dentro de casa. Irmãos, teve um dia que minha mulher chegou para mim e falou assim: hoje eu estou chata. Hoje eu estou enjoada. Né? Daquele jeito. Aí eu virei para ela, como um bom maestro: amor, é agora que eu tenho que demonstrar o meu amor por você. Porque quando tudo está bem, de que maneira você vai perceber o quanto a amo? Agora não ouvi, ó. E eu falei isso para ela de coração. E eu percebi, é a minha oportunidade. Não de falar palavras bonitas, mas a minha oportunidade de mostrar para ela o quanto eu a amo. Porque amar quando o arroz, quando o piqui, quando o milho, quando a pamonha está top das galáxias é fácil, irmão. Agora, como o negócio está sem sal, o arroz queimou, aquele negócio todo, é nessa hora que você mostra o amor. Pastor, mas como assim? O amor, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. Aleluia, estou vendo muito amém das mulheres, então acho que eu vou pregar só para os homens. Nossa, a risada aí foi poderosa, foi meio... Foi cavernoso o negócio aí, irmão. Senhor Jesus te cubra com o sangue dele nessa noite, hein? Com todo respeito. Amém. Assim também para os filhos. Os filhos, eles requerem muita coisa dos pais. Mas como eu falei aqui, o YouTube é mais novo que eu e sabe mais coisa que eu. Irmãos, tem filhos que sabem muitas coisas dos pais, os pais não aceitam isso. Mas vamos lá, vamos aqui para os filhos. Entenda uma coisa, o maduro, ele sempre vai entender o imaturo. Mas o imaturo nunca vai entender o maduro. Você sabia que o seu filho pode ser mais maduro que você? Não é não, pastor? Não, claro que não é, porque às vezes ele está te respondendo, isso é sinal de maturidade. Está te desobedecendo, isso é sinal de maturidade. Ele não está demonstrando às vezes para você a maturidade que ele tem. Mas pode ser que ele seja maduro, mais maduro que você? Pode ser. Eu não estou falando de conhecimento. Não estou falando de conhecimento, estou falando de maturidade mesmo. De entender, de compreender algo que nós complexamos tanto, que é a família, que é algo tão simples. O problema está quando a carnalidade entra. Irmãos, eu tenho casais que ainda tiveram discussões como eles prendem a roupa no varal. Porque o marido aprendeu de um jeito, a mulher aprendeu de outro. Não, não é assim que coloca, é assim. Conversando com eles, eu falei assim: quem é a mulher dessa casa? Aí, é ela. Então, se ela falou que é desse jeito, faça igual ela está falando. Agora vocês gostaram, né?
obedeça. Porque ela tem autoridade sobre esse assunto. E de maneira nenhuma o homem perde a autoridade dele. Ele continua sendo a autoridade. Ele é que permitiu que fosse daquele jeito agora. Irmãos, a balança aqui começa a fazer isso, mas depois vem para cá, mas fica tudo equilibrado, né? Eu sinto que eu vou sair daqui muito amado. A minha filha, 3 anos, chega para mim. Ela não tem muita noção de algumas coisas, eu não vou bater nela por causa disso, nem, não. Ela, papai, isso está errado, não é assim. Aí eu viro para ela, é mesmo, filho, eu estou errado? Você me ensina? Então, papai, é assim, ó, o gato é preto, o outro é marrom, nada a ver. Eu, legal. Isso eu coloco um desenho para mim. O mais importante, o que eu fiz ali, sabe o que foi? Mostrei para ela que ela é importante. Minha família é importante. Mas o quanto de importância eu dou através das minhas atitudes? Qual é a declaração de amor que eu estou fazendo para minha família? Irmãos, eu confio em Deus, então não precisa ter problemas com essas coisas. Nossa, minha mãe é chata. Por quê? Ela quer que eu chegue em casa às 10 horas da noite e o culto termina às 9. Peraí. Poxa, eu quero chegar em casa às 11 horas, meia-noite. Tudo bem, trabalha, casa e está tudo certo. Amém. Família é uma bênção, irmãos. É um lugar de delícias. É um lugar de paz. Como eu falei, o maduro entende o imaturo, e o imaturo nunca vai entender o maduro. Então, quem está atrapalhando quem nessa casa, não é o imaturo, é o maduro. Os problemas, irmãos, acontecem muito dentro da família, é quando não há o entendimento do propósito daquela família. Qual o propósito da sua família? Nascer, crescer, fazer filho, trabalhar e ir para a igreja. Não. Isso é o normal. Mas qual o propósito que está no coração de Deus para a sua família? Você está numa igreja local. Isso aqui é o melhor lugar do mundo para você descobrir o propósito da sua família. Mas não adianta em nada eu descobrir o propósito da minha família se eu não descobrir o meu primeiro. E descobrir o meu propósito, primeiro tem que saber da minha identidade, quem eu sou em Cristo Jesus. E viver isso nessa terra, reinar em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Eu nasci para reinar. Mas só que o reinar, não na perspectiva desse mundo. Você sabia que pode reinar sobre situações, servindo elas? Você sabia que você servindo essa igreja, embora não seja aqui na frente para alguns, você está em autoridade? Quem manda na minha casa sou eu. Não, quem manda é Deus, eu só obedeço. É tão fácil, irmão. É tão fácil. Vinde a mim, vós todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus falou isso. Está difícil carregar a família aqui, irmão? Entrega para Ele. Não, pastor, mas o senhor não conhece o meu filho. Não, mas eu conheço a palavra de Deus. Não aparta a vara dele, não. Irmãos, eu só bati na minha filha uma vez até hoje, não sei se vai precisar. Hoje eu trabalho com contagem. 1, 2, ela já vai fazer. Porque a primeira vez que eu falei, eu cumpri. E eu virei para ela e falei assim, eu vou te dar 3 chineladas. Porque se passar disso é procedência maligna. Por que eu falo isso, irmãos? É uma maneira de eu conseguir me controlar. Por quê? Não é que eu sou uma pessoa raivosa, não é isso. Mas se te pegar num momento delicado, né? Você,
menino, e tal, e tal, e tal. Você não vê o que está fazendo. E o que eu fiz? Eu criei isso na minha mente. 3 chineladas. E eu ainda seguro a mão. Então, pá, já diminuo na terceira, irmão, porque dá dó, né? Pá, e faço aquela cara, né? Mamãe, papai me bateu. Se o seu pai te bateu, foi porque você fez alguma coisa. Aí ela pensa, para onde eu vou correr? Todos me deixaram. E por não ter, os pais por não terem feito uma boa educação, quando disse não e cumpriram com o não, quando disse sim, cumpriram com o sim, esses filhos cresceram. E infelizmente alguns deles estão perdidos. A minha esposa, ela é psicóloga e ela trabalhou numa clínica, né, de dependentes químicos. E conversando com ela, fui ministrar alguns cultos lá, conversando com alguns, sabendo um pouco do histórico, da situação de cada um. Eu virei um dia para minha esposa e falei assim, isso é uma turma de malcriado, Daniela. Ela, como assim? Os pais não fizeram o serviço direito e agora estão pagando para outros fazerem um serviço que eles não fizeram direito. E ainda querem tirar os filhos da clínica antes do tempo da recuperação. Aquela criança que fazia chantagem emocional, hoje está com 20, 30 anos, 40 anos. Sério, ainda fazendo a mesma chantagem emocional. Irmão, quem faz crescer a sua família é você. A não ser que você tenha um filho que busque a Deus, que está ligado ali com Jesus, que frequenta a igreja e está buscando a Deus, porque senão, irmão, eu me lembro que eu fazia contas e meu pai pagava. Legal isso, né? Eu fazia contas, aí meu pai, o que aconteceu? Pai, estourei meu cartão de crédito. Irmão, eu ganhava bem, eu era militar, lá no Rio de Janeiro. Ganhava bem. Enfim, não vou falar quantos anos. Ganhava bem. E meu pai, não, vamos lá pagar o cartão de crédito para não sujar seu nome. Irmãos, mas eu buscava Deus. Aí um dia eu cheguei para ele, pai, preciso conversar com o senhor. Fala aí, para de pagar minhas contas. Aí ele olhou assim, ficou assim, não estou te entendendo, eu não pago suas contas. Não, pai, o senhor está me impedindo de crescer. Irmãos, que conversa difícil de ter com meu pai. Porque agora eu estava chamando a responsabilidade. Aí meu pai só olhou para mim e não falou nada. Aí veio a conta. E veio a tentação. Papai, vou passar esse boleto para o papai. E aí, pai, benção? Deus te abençoe, meu filho. É, pai, tá difícil, né? A mesma conversa. A mesma conversa. Aí ele olhou para mim assim, a conta é de quem? Aí eu, minha? Ah, tá. Virou as costas e saiu. Irmãos, como eu cresci. Como eu cresci. Eu não tomei susto quando a conta de energia chega, depois de casado, chegava na minha casa, eu olhava, beleza, vamos pagar a conta. Eu não tomei susto com a conta de água, em fazer contas e pagar, então, tem que anotar aqui. Já cresci nessa responsabilidade. Não, meu nome tem que estar limpo. Contas pagas, dinheiro sobrando. Tal, e declarando a palavra de Deus, buscando em fé. E eu nunca rejeitei uma ajuda do meu pai, porque o pai, ele detesta, não sei você pai, mas pelo menos o meu e alguns que eu conheço, e eu também, eu nunca gostaria de ouvir da minha filha assim, pai, eu não preciso de você. Eu não preciso do seu dinheiro, isso aí é seu, não é meu. Eu não sei você, mas eu não gostaria de ouvir isso da minha filha. Se eu pudesse, a minha vontade, e eu sei que eu posso, aleluia, todas as coisas que ele me fortalece, inclusive isso, eu pagaria sempre as contas da minha filha. Tudo. Ela poderia estar trabalhando, a minha vontade é sempre pagar as contas dela, plano de saúde. Gente, isso é da gente, é do pai. Mas só que eu não quero criar filhos imaturos.
eu não quero dar trabalho para o marido da minha filha. Sabe o que eu falo para minha filha? Filha, você vai crescer, você vai trabalhar, vai ganhar muito dinheiro, vai ser feliz e vai ajudar o seu marido. Quem tem filha menina é difícil falar isso, né? Não, irmãos, você é de Deus, é fácil falar essas coisas. Eu fico vendo pais falando assim para a filha: filha, você vai crescer. Mãe, principalmente mãe. Pai, nunca ouvi falar não, mas mãe já ouvi falar. Você vai crescer, vai trabalhar para depender de homem nenhum. Olha a geração que você está criando. Não, para ajudar o seu marido. E você vai casar e vai casar bem. E eu estou orando para casar dos 20 aos 25 anos para você casar. Não é para sair de casa cedo, não. É porque eu vou estar numa idade boa para levar ela para o altar também. Ou para fazer o casamento dela se ela quiser. Eu não tenho eu dentro de casa, eu tenho mais uma pessoa dentro de casa. Os homens não dão amém, né? Quem tem filha menina, né? Né, pastor Flaviano? Não sei porquê. Você está próximo à idade, né? Ai, a mãe, né? Ê, mãe. Como alguns pastores já falaram, vai viajar, né? Por isso que eu fiz mais uma, entendeu? Eu vou ler para você ainda em Gênesis. Irmãos, família é algo de Deus. Eu te pergunto, pode vir de Deus alguma coisa ruim? Se vem de Deus, é bom. Mas é nós que colocamos espinhos e abrolhos. E Deus, ele tem toda a instrução para a família ser bênção. A palavra fala que você tem que ser equilibrado. Você não pode pender muito para um lado ou pender muito para o outro lado, tem que estar equilibrado. Não tem que ser aquele pai machista, né? Imperador, e nem aquele pai abacaxi, né? Como o Cláudio Duarte fala, aquele pai banana. Pelo amor de Deus. A palavra de Deus fala sim, sim, não, não. Não pode, não pode. E qual o problema se vai chorar? Chora! Você chorou também? Agora, não podemos trazer razão através das nossas experiências. Como assim, pastor? Meu filho, você não sabe como é que foi comigo? Para você estar aí chorando? Comigo foi pior. Você não conheceu o seu avô, o que ele fazia comigo, sua avó. Trazendo experiências para educar o filho. Não, trago a palavra de Deus para educar meu filho. Meu filho, não pode ser assim. Outra coisa, irmão, seu filho não é um Adãozinho. Seu filho é seu filho. Adão já existiu, não é o seu filho. Amém? Eu quero fazer algo com você nessa noite em fé. Como assim, pastor, em fé? A fé você não vê, você não sente, não é verdade? Mas quando eu creio, ela me leva a enxergar. Amém? Os óculos mudam, eu começo a enxergar o que pela fé eu estou crendo. Então eu não sinto vontade nesse momento, alguns aqui não estão sentindo vontade de ficar de pé, não estão sentindo vontade de falar, muito pelo contrário, estão sentindo sono, fome, ou vontade de ir embora talvez, mas outros ainda estão, pastor, vamos lá chegar para esse final aí que eu quero explodir aqui de glória a Deus e aleluia. Então nós estamos diante de um público que, então diante dessa palavra eu quero trazer você para uma coisa só, unir os pensamentos para uma coisa só, fé. Peraí, eu vou abraçar essa proposta que o pastor vai lançar aqui para mim. Mas antes de lançar essa proposta, eu vou lançar um fundamento. Bem sabendo eu que você já tem esse fundamento, então só vou lembrar do fundamento que você já tem. Vamos lá? Gênesis capítulo 1. Nós vemos Deus criando uma família, Ele perdendo a família e Ele recuperando a família. Que isso? Deus perdeu? Você entendeu o que eu falei? Não é que Ele perdeu e não tem mais. Ele viu, melhor dizendo, Ele viu a família se perdendo. Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus... Você viu a derrota dos versículos acima que está falando? Era sem forma e vazio, o negócio era feio. Agora você observa também que Deus,
ele não falou o que ele estava vendo, ele falou o que ele queria ver. No dia, se isso acontecer, não sei, minha filha chegar em casa com um boletim, não sei se é mais boletim, né? Vamos lá. Com a informação da escola que ela tirou notas baixas. Eu nunca vou chegar a falar para ela assim, você é uma burra, você não estudou, tá vendo só, você não presta. Eu nunca vou falar isso com ela. Porque eu sou o pai dela. Ela é o que eu sou. Sua jumenta. Filho é o que pai é. Quem é que dá jumento? É jumento? O pai da jumenta? É jumento. Sua burra, filha de burro, né? Você é gente, você é filho de Deus. O que eu vou falar para ela é o seguinte: filha, isso não corresponde à sua realidade. Isso não corresponde a quem você é. Vamos estudar? Aí ela, esperta do jeito que ela é, vamos pai, quando é que a gente vai viajar? Não tem viagem esse ano. E a minha sobremesa? Não tem sobremesa. E o meu prêmio? Ela fala, meu prêmio, não tem prêmio. Por quê? Porque você não correspondeu para receber aquilo que eu prometi para você. Pastor, que isso? Não faz isso com uma criança. Como o pastor Flaviano faz. Fale aquilo que você quer ver. O que eu quero ver? Ela vivendo o propósito de Deus. Isso não condiz com a sua realidade. Isso não condiz com quem você é. Você é 10. Chegaram para minha filha e falaram assim, você foi achada no lixo. Sabe o que ela respondeu? Nossa, fala isso com tanto... Aleluia. Toda a honra, toda a glória. A honra é de Deus, mas a alegria é minha. Ela virou para esse senhor e falou assim, não, eu vim do céu. Sabe o que é isso, irmãos? Foi o que Deus fez em Jesus. No batismo, Deus ele imprimiu a identidade em Jesus. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Trazendo identidade. Estamos vivendo uma geração sem identidade, construindo outra geração sem identidade. A palavra de Deus fala lá em Lamentações capítulo 3, não me lembro o versículo, mas fala assim, de que se queixa o homem senão dos seus próprios erros? Por que você está se queixando do seu filho? Será que você tem acertado naquilo que você tem feito com ele? Quanto tempo você está tirando lá na barriga da sua esposa, ou conversando com a sua filha, filha, papai te ama, você é importante para mim. Vamos orar? Não, papai, não quero orar. Está de noite, só oro de dia. E eu simplesmente olho para ela, tudo bem, filha, papai vai orar. Aí tem dia que ela chega, papai, vamos orar. Aí dá vontade de falar, não, papai, só ora de noite. Não, vamos, na hora. Estamos juntos. Vai desenvolvendo aquilo ali. Eu começo a falar para minha filha, desde o ventre, o que eu quero ver. Aí eu chego para ela hoje e falo assim, filha, quem papai ama? Eu. Mas quem? A Sara. Mas quem? A mamãe. Aí um dia eu falei assim, mas quem? Você. E eu firmo isso dentro dela, a identidade sendo formada nela. A coisa tão simples, com palavras. Agora, que tal você firmar essa identidade em você? Quem é você? Eu lembro que quando eu comecei a partir para declarações a meu respeito, eu tive dificuldade em aceitar a minha realidade, do que diz a palavra de Deus, que não foi construída por mim, foi construída por Ele. O aceitar o que Ele fez por mim.
Quando eu não aceito, eu estou sendo orgulhoso e negligenciando as verdades que Ele fala a meu respeito. E isso não é fé, isso é incredulidade. Eu lembro que quando eu comecei a orar pelos enfermos, me veio uma palavra: Pai, eu sei que sempre me ouves. Irmãos, como foi difícil sair aquilo da minha boca. Porque quando eu falei aquilo, o sentimento que veio foi assim: quem é você? Ainda estava em formação na minha mente a minha identidade. Mas eu não esperei essa identidade ser formada, porque a cada dia ela é formada. Eu simplesmente, é pela fé, eu vou crer. Pai, eu sei que sempre me ouves. Em nome de Jesus, dor de cabeça, sai. Pai, eu sei que sempre me ouves. Comecei a fazer a declaração: Pai, eu sei que sempre me ouves. E depois começou a se tornar fácil fazer essa declaração, porque ficou firmado dentro de mim. Então, quando eu me olho no espelho, eu não faço isso, eu não tenho essa prática. Alguns têm, né, de olhar no espelho, ô bonitão, não sei o quê, não sei o quê. Alguns têm essa prática, outros não, eu não tenho. Mas eu faço declaração ao meu respeito sem precisar olhar para o espelho. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para um propósito. Eu lembro que quando eu não sabia qual era o meu propósito, eu falava que eu nasci para um propósito. E logo vinha a interrogação: que propósito? Eu não sei, mas eu sei que existe. Eu não sei qual é, mas eu sei que existe. Deus falou que tem, então tem. Às vezes perdemos tempo em descobrir o propósito, e ao invés de tentar descobrir o propósito, que tal você começar a fazer declarações daquilo que já existe para você? Que quando eu começo a fazer declaração, eu começo a aceitar isso na minha vida, eu começo a falar daquilo que eu quero ver e não daquilo que eu estou vendo. Eu olho para a minha carteira, eu olho para as minhas contas, pego elas e falo: contas pagas e dinheiro sobrando. Eu não dependo do dinheiro da minha empresa, eu dependo do dinheiro do céu, que vem para a minha vida. Contas pagas e dinheiro sobrando, contas pagas e dinheiro sobrando. Obrigado, Pai, por uma casa melhor, obrigado por um carro melhor. Obrigado, Senhor, que minha esposa vai ficar melhor a cada dia, não preciso de outra. Obrigado pelo meu esposo, ele é um homem de Deus. Pastor Joselito, contando um pouco do testemunho dele, eu lembro que ele falou lá na igreja o seguinte: ele era um beberrão, cachaceiro, e ele era diligente nisso. Ele não negligenciava aquilo. Todo dia bebia, e bebia bem, pelo que ele falou. Mas a esposa dele, a Ana Helena, ela olhava e falava assim: ele é um homem de Deus. Deus vai falar com ele, e ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai fazer as coisas do jeito que Deus mandou. Ela fazia essas declarações para o esposo dela, e declarava, e declarava. Irmãos, hoje você vê quem é o pastor Joselito. Ele entregou a vida dele para Jesus, Jesus transformou a vida dele, e ele estava em Campina Grande, e Deus falou para ele: vá para Brasília, meu filho. E ele foi para Brasília. Olha só o que aconteceu em Brasília. Olha o fruto que aconteceu, a vinda dele para Brasília. E ele não trabalha em banco. Ele não é um empresário. Ele era marceneiro. Ele só acreditou na palavra de Deus, que o trouxe. A esposa dele falava o que ela queria ver. Quando eu falo o que eu quero ver, eu estou demonstrando gratidão, não pelo que eu estou vendo agora, mas pelo que vai acontecer. Eu estou demonstrando confiança, eu estou demonstrando fé. E Deus vai me mostrar o que eu devo fazer para que aquilo se realize, para que aquilo aconteça. Vamos ficar de pé? Vamos colocar em pé. Pastor, o que o senhor quer fazer? Deixa eu só fechar esse assunto aqui. Aqui Deus, Ele cria a família dele lá em Gênesis 1, 26 e 27. Ele criou o homem, a mulher, e daí vai. E depois o homem, no capítulo 3 de Gênesis, ele se desvia, né? A mulher que tu me deste começou a ter um problema ali familiar, e Deus foi lá para resolver o problema, e disse assim, ó: de você vai sair um que vai ferir o calcanhar, de você vai sair um que vai ferir a cabeça da serpente. Já estava falando de Jesus, a solução para os problemas familiares. A solução para as dificuldades, para os desafios que você passa dentro de casa é Jesus. E Jesus, Ele é a palavra. Então eu quero te convidar nessa hora a você falar o que você quer ver na sua casa. Os casados, eu queria que você, homem, falasse o que você quer ver. Não é a sua esposa, não é ver a sua esposa. Enfim, o que você quer ver a sua esposa fazendo, né? O que você quer ver a sua esposa? De repente, você quer ver a sua esposa cozinhando bem. Então você fala para ela: mulher, não fique ferida com isso, simplesmente, amém, aceita. Amém, vou melhorar na cozinha. Irmão, olha, esse homem está falando que eu não cozinho bem.
história é essa? Não, irmão, recebe. Baixa a crista. Amém? Se ele nunca falou verdade para você, fique pronto que ele vai falar agora. Na oração dele, você vai falar o que você quer ver a sua esposa. A sua esposa, por outro lado, também vai fazer declarações a seu respeito. Senhor, eu quero ver esse homem lavando louça. Eu quero ver esse homem passando pano na casa. Eu quero ver esse homem limpando os móveis. Em nome de Jesus, obrigado. Aí você vai parar de reclamar e de falar, nossa, esse homem não faz nada em casa. Só trabalha e não faz nada em casa. Aí está falando o que você está vendo. Fale o que você quer ver. Eu quero ver esse homem frutificando. Eu quero ver esse homem no emprego melhor. Eu quero ver esse homem pastoreando igrejas. Eu quero ver esse homem cuidando de vidas. Eu quero ver esse homem formado na faculdade. Mas Deus, ele já tem 50 anos. É isso que você quer ver? Então fale. Seu filho está aí, sua filha está aí. Se a sua filha não está aí, se sua esposa não estiver aí, declare. Irmãos, na declaração, cadeias começam a ser quebradas. De repente, a declaração que você tem que fazer é de perdão. Ou de pedir perdão a essa pessoa que está aí com você. Peça perdão. Se levante do seu lugar, irmãos, e comece a falar o que você quer ver. Você está no caminho da fé. Senhor, eu quero ver minha esposa na igreja, eu quero ver minha esposa firme na igreja. Fala e pega a mão dela e vai, declara. Pai, eu quero ver o meu filho, minha filha frutificando. Eu quero ver minha filha casando bem. Eu quero ver o meu filho casando bem. Obrigado, Senhor, que o Senhor vai trazer toda a condição favorável para isso acontecer. O mundo pode estar do jeito que tiver, maior é o Senhor. Irmão, não é para conversar agora não, é para resolver assunto de casa não, é para fazer declaração. Não é para resolver problema não, é para fazer declaração. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu vou ver isso. Eu vou ver isso. Haja luz na minha casa. Haja confiança na minha casa. Haja restauração. Haja renovo na minha casa. Haja mudança. Jesus, o Senhor está dentro de mim. Eu oro para que o Senhor se manifeste na minha casa, com os dons do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Eu chamo confiança para minha casa. Obrigado porque eu confio no meu marido, eu confio em você, esposa. Eu confio em você, marido. Eu confio no meu filho, eu confio na minha filha. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os olhos do entendimento sejam abertos, para que não somente, ó Pai, o conhecimento, o entendimento chegue aos corações, mas a experiência com essas letras, com essa palavra que é viva, Pai, em nome de Jesus. Amém?